matemática também. Então, boa noite. Hoje, 16/9, 7 horas e 6 minutos. Nós vamos iniciar nossa aula de morfossistemática. E aí, alguém está tentando entrar. Fecha a caixa de diálogo. Não sei nem onde é a caixa do diálogo. Ah, agora deu. Eita. Ó. Vou colocar aqui para apresentar. Gente, eu vou tentar ver se eu consigo colocar de uma forma aqui. Vocês me falam se vocês conseguem enxergar, tá? Peraí. Vocês conseguem ver a plataforma pelo Meet? Sim. Consegue, tá normal. Mas fica muito pequenininho. Pra mim aqui tá de boa. Só tá no tópico, não dá pra ver se... Dá pra ver, né? Normal. Valeu. É porque aqui eu consigo ver o chat quando eu coloco desse jeito. Eu acho. Não sei. Vou tentar, que eu nunca coloquei dessa forma, tá? Qualquer coisa vocês me falam. Então, olha só, pessoal. Eu coloquei para vocês aqui. Deixa eu tirar a edição. Eu coloquei para vocês aqui a gravação das aulas, tá? Todas que vocês já tiveram até hoje, tá aqui. Essa do dia 2 nós não tivemos, que foi uma quarta que eu tava dando aula prática ainda pra galera da farmácia, né? Que aí a gente não teve essa aula, porque os meninos do primeiro período iam entrar ainda. Então, eu deixei assim, não tivemos essa aula para vocês terem uma noção, tá? Só para vocês terem essa noção aqui. E aí, já tá a aula gravada. Hoje eu já coloco a aula de ontem e de hoje para vocês, que já tá no YouTube a de hoje, a de ontem. E aí eu vou colocar aqui para vocês, junto com os slides e um exercício. O exercício que a gente começou a fazer ontem, vocês vão fazer de casa sozinhos. A gente vai discutir 3 exercícios hoje, 3 diferentes. 3 questões só. E o restante vocês vão fazer sozinhos, ok? Que aí vai ficar mais fácil para a gente estar fixando. Cada vez que eu for mostrar para vocês, aí eu acho que facilita para vocês fixarem a matéria. Meninos, perguntem um do grupo, pergunte se alguém está com problema de acesso. Se alguém não conseguiu entrar, que qualquer coisa a gente dá um help. Porque se alguém não conseguir, a gente tenta lá. Posso colocar já? Vou colocar o slide. Eu montei um slide bonitinho, porque ontem eu recebi um recadinho falando que estava difícil acompanhar essa parte da taxonomia. Estava difícil de acompanhar essa parte da taxonomia. E aí a gente faz... Oh, meu Deus do céu, peraí. Filho, eu tô dando aula. Dá só um tchau. Tchau. Vocês viram minha filha, né? O Patrick não tá conseguindo? Fala para ele mandar outro convite, para ele cancelar o que ele mandou e mandar de novo. Talvez seja isso, tá? Se ele não conseguir, por e-mail. Ele disse que quando ele entra, tá aparecendo assim, ó, não é possível participar da reunião. Ele tem que pedir o convite, né? Ele tem que... Será que ele está na aula de ontem? Fala para ele clicar no link do grupo. Quando aparece isso, normalmente é porque ele está num link que não é o de hoje. Caso seja isso, senão ele me manda o e-mail dele, que eu mando o convite no e-mail, tá? Vamos lá? Vamos tentar. Só o Patrick, meninos? Nas outras turmas deu certo?
Tá. Aí, Adriano, se não der certo, você pega o e-mail dele, que eu já mando o e-mail para ele. Tá bom? Se alguém não conseguir. Perguntam em todos os grupos, ou então você já pega logo o e-mail dele para mim, que eu já acrescento aqui. Fica mais fácil. Então, olha só. Como os meninos falaram ontem que estava mais difícil de acompanhar a matéria, então eu montei para vocês um slide bonitinho para facilitar para vocês. E aí, eu coloquei alguns textinhos como se fosse conversando com vocês, para que ficasse mais fácil para a gente conversar, certo? Link para acessar o slide, Anderson? Não tem nenhum slide lá ainda, não? Tá? Ó, o Patrick deu certo. O slide vai ser quando eu postar mais tarde. Tá bom? Por enquanto, é só por aqui. Aí eu vou colocar o link lá para vocês com o slide já carregado. Oi, Patrick. Deu certo, então. Vamos lá. Vou colocar aqui para apresentar. Então, assim, vamos pensar o que seria espécie, o que seria diferente. Então, no jantar que a gente tem lá o arroz, coloquei na área de vocês, da agronomia. Feijão, o bife com molho de cogumelo, uma salada de alface, uma sobremesa que é um bolo feito com ovos, farinha de trigo, fermento biológico e o açúcar, para os que não gostavam do bolo. Havia iogurte natural preparado com leite fermentado. Todos esses pratos, desses cardápios, eu tenho organismos ou parte deles? O que vocês acham? Professor, eu não consigo ver o slide, não. Tá a tela branca. Só Não tá vendo, professora. tá de boa? Vocês estão vendo ou não? Não, tá só uma tela branca. O meu também Tá, então aquele jeito que a gente falou, que eu falei para vocês que eu ia testar, eu já descobri que não dá certo. Então, peraí, deixa eu mudar a forma de apresentar. E eu jurando que você estava top no esquema. Vamos lá. Agora eu vou colocar a tela inteira. Oh, meu Deus, alguém já veio. É o Everton. Vamos ver. Agora, vocês estão vendo minha tela, não estão? Agora tá de boa, professor. Dá pra ver a Agora tela. sim. Tá, é porque a gente estava testando um novo jeito. Dá para ver o slide? Tá vendo o rosto da senhora. E o slide? Dá, agora tá vendo. Deu, Gabriel? Deu, agora deu. Então, vamos lá. Então, olha só. Nosso jantar, então, teve arroz, feijão, bife, cogumelo, alface. A sobremesa foi um bolo com fermento, com farinha, com ovo. Aí, todos esses pratos têm organismos, não tem? Vamos pensar em qual reino que a gente vai observar que são esses organismos? Vamos pensar no reino. Reino, a gente tem um animal, nós temos o reino vegetal, nós temos o reino monera, que são as bactérias e as cianobactérias, nós temos o reino protista, que são os protozoários, e nós temos o reino fungi, que são os fungos, certo até aí? Acompanhando? Certo. Então, nós Certinho, temos 5 reinos. Eu vou falar para vocês o meu cardápio e vocês vão falar que reino que ele pertence. Arroz. Que reino que o arroz? É vegetal. Vegetal. Feijão. Vegetal. Bife. Animal. Animal. Cogumelo. Fungo. Fungo. Alface. Vegetal. Ovos.
Animal. Farinha de trigo. Vegetal. Fermento biológico de fazer pizza. Fermento é fungo. Fungo. O açúcar vem de onde? Vegetal. Vegetal, da cana. O iogurte natural vem de onde? Não sabia que o fermento era fungo, professora. Oxe, você fez micro comigo? Não. Ah, então é porque você ainda não chegou nessa parte, você vai adorar micro. Eu também não sabia disso. Pizza há muitos anos e não sabia que o fermento era fungo. Vou te contar agorinha. Já te falo. E o iogurte natural veio do leite que veio do animal, certo? Animal. Leite Sim. fermentado. Então, até aí, beleza? Sim. Vocês viram que no prato Beleza. tem alguém aqui, peraí. Oh, meu Deus! Vocês viram que nesse prato, então, nosso, eu consigo ter vários reinos no mesmo prato, certo? Tá dando para ver o slide, né? Sim. Então, olha só. Para classificar, então, a gente encontra nesse cardápio várias espécies, certo? Então, o que você sabe desses organismos que a gente falou? A gente viu que tem bactéria, que são nossos fermentos biológicos, que é o Saccharomyces cerevisiae, né, ou Cerevisiae. A gente viu que tem lá o vegetal, que é nossa alface, etc. A gente viu que teve o bife, né, que está lá na nosso reino animal. E a gente viu os produtos derivados, né? O ovo e etc. Aí, para a gente fazer uma avaliação dessa diversidade, a gente pode caracterizar os grupos de acordo com várias coisas. Pelo reino que ele pertence, pela morfologia que a gente vai encontrar, o ovo é derivado, a alface já é o vegetal, tal coisa já é a parte fisiológica, né? E o comportamento. Então, a gente vai ver aí várias formas de aprendizado sobre isso. As semelhanças que juntam esses grupos. Então, a gente pode falar que as espécies são muito parecidas, né? Espécies muito parecidas, a gente vai encontrar aí várias delas que vai seguir a mesma linha, por exemplo, o leite com os ovos, né? A gente vai seguir a mesma linha, veio de um produto derivado de um animal. A alface e o tomate veio direto, é o vegetal. Então, a gente pode pensar desses grupos, como formar. Então, a gente pode fazer aí um diário a bordo. Eu não vou pedir para vocês fazerem agora. Normalmente, eu faço quando eu estou na sala de aula, né? Assim, ao vivo. Presencialmente. Que aí a gente faz assim, ó. Coloque o que é a sua refeição hoje e coloca para a gente quais são os reinos, qual que é o agrupamento do que você comeu hoje. Então, normalmente, a gente faz isso começando com o aprendizado. Então, a classificação dos seres vivos, a gente vai observar que a gente classifica com a função de unir, de reunir esses seres em grupos mais próximos ou mais diferentes. Então, a função desses seres seria, né, em qual área que ele vai pertencer no decorrer dos tempos? Em qual área que ele vai estar acoplado no decorrer dessa função de classificação? Em qual lugar? Então, a gente vai ver aí, por exemplo, animais que têm patas segmentadas, como os artrópodes, né? A gente vai ver aí a barata, a gente vai ver aí os cefalópodes, os corós, né, que o pessoal fala, a taturana e etc. A gente vai ver aqui a formiga, né, que ela tem a perninha articulada também. Então, os artrópodes. Não, mas a gente vai olhar o indivíduo que nada. São peixes ou é mamífero igual a baleia, né? Então, a gente vai verificar isso. Aí, aqui.
História da classificação. Então, ela é tão antiga quanto a história do próprio homem. Professora, a senhora fechou os slides? Não tá dando para ver, não? Não, no meu não. O restante tá vendo ou não? Ninguém? O meu tá O normal. meu também tá normal. Tá normal? Mas assim, ó, Não, o meu vai lá onde tá os nomes das pessoas, você vai ver que eu tô em dois quadradinhos. Um tá a apresentação, o outro você tá me vendo. Vai lá para você ver, eu tô em 2 nomes. Agora eu achei. Então tá. Achei. Eu não achei, professora. Eu também Não? não consegui. Do lado do chat, tem o nome das pessoas, onde está todo mundo que está online. Eu vou estar em 2 quadradinhos. Um que você me vê e o outro está escrito Elaine Apresentação. É porque eu tô com o telefone. Tá Eu aparecendo, professora? Não tá aparecendo, professora, para mim. Outra Ah, pessoa começou a entendi. apresentar. Funcionou. E agora? Eu não Não? continuo sem ver. Tá, deixa eu te falar. Pera. Foi porque outra pessoa começou a apresentar. Na hora que ela começou, fechou a apresentação da senhora. Aí sumiu o meu. Quem apertou aí? Eu saí e entrei de novo e não apareceu. Né, não, é porque alguém parou minha apresentação aqui, alguém clicou na apresentação, tá aqui, parar e compartilhar a tela, que outra pessoa interferiu. Vocês não clicam onde vocês não dão conta, não, seus cabeçudos? Deixa eu retomar. E eu jurando que vocês estão vendo o negócio. Agora, vamos ver. Faz tempo que vocês não estão vendo? Ou tá de... Faz um tempinho, viu, professora? Passou? Ai, ai. Esse vocês estavam vendo? Não. Não. Oh, meu Deus. Eu tava vendo isso aí. Então, aqui eu falei para vocês só sobre semelhanças. Então, a gente coloca nos grupos de animais de acordo com os pezinhos articulados. Ah, ele tem anteninha, então ele vai estar mais semelhante. Ah, ele tem pelo. Ah, ele vem para cá. Ah, ele tem asa e pena, então ele vai para lá. Então, é assim que agrupa. Pode ser semelhança morfológica e pode ser semelhança anatômica. Vamos entender o que é isso. Sistemático, morfologia, é por fora. Olhem essa formiguinha. Eu estou vendo as patinhas articuladas, eu estou vendo 2 antenas, 2 olhos opostos. Então, eu estou vendo a morfologia, certo? Eu estou olhando ele por fora. Se eu quiser ver a anatomia, eu tenho que abrir ela e olhar ela por dentro. Então, quando eu falar anatomicamente, eu vou dar um exemplo para vocês da ave. O coração da ave é anatomicamente igual ao coração do ser humano. Tem 4 cavidades. O coração do réptil, do crocodilo, tem 3 cavidades, diferente do coração da gente, que é 4, né? Nós temos 2 átrios e 2 ventrículos. Então, eu estou falando anatomicamente, é o que eu não estou vendo, está dentro do órgão. E quando eu falo morfologicamente, a gente está falando por fora. Então, eu falo para você, essa folha de goiaba, ela é morfologicamente semelhante na folha de pitanga, porque elas são da mesma família. Deu para entender a diferença anatômica e morfológica? Sim. Sim. Então, essa classificação, ela vem aí na história mostrando, assim, que desde os primórdios do homem, eles já começam a classificar. Só que eles não necessariamente classificavam da parte certa e errada. O que eles fizeram foi, assim, com os avanços tecnológicos, entender melhor. Por exemplo, eu falei ontem da baleia assassina lá, a orca, né? A orca, todo mundo falava que ela era uma baleia assassina. Aí vem um filme que todo mundo fala, a baleia tá vindo e tal, isso 1960 e tantos, aquele filme da orca assassina. E aí eles descobriram que, na verdade, com esse avanço tecnológico,
que a baleia orca, né, que eles falavam de baleia, na verdade ela é da família do golfinho, que ela não é da família das baleias, ela tem características diferentes, a característica dela é mais próxima ao grupo dos golfinhos do que da baleia em si. Então, essa parte das relações dos seres, elas foram mudando de acordo com os anos. A história, ela revela, desde Aristóteles, que foi muito antes de 1707, né? Antes de 1707, eles já queriam organizar. Aristóteles, que ele é o pai da biologia, o pai de um monte de estudos aí, ele começou a estudar da seguinte forma. O Aristóteles, você já deve ter visto nesses filmes de mitologia. Olha só o que ele fazia. Quando eles começaram a estudar, por exemplo, as plantas ou os órgãos, eles colocavam um animal ou uma pessoa para comer. Comia aquela planta, o cara tá ruim. Se o cara morresse, a planta é veneno. Se o cara não morresse, a planta é remédio, é medicamento. Aí, um dia, um cara sofreu um acidente, caiu num local e ele estava com os órgãos todos abertos, né? Tava com o peito aberto. Aí o cara foi lá, mexeu no coração, descobriu que o coração bombeava de tal forma, descobriu que ele tinha 4 compartimentos, e aí foram descobrindo aos poucos. Isso naquela época que ainda não tinha, né? O microscópio e as outras formas de estudo aí interna, anatomicamente. E aí, ele começou a verificar esses medicamentos. Se você não morria e sarava medicamento, morria, não presta não, que é veneno. E aí, a gente foi verificando, desde essa época, que as regras de nomenclatura elas já eram importantes, porque você imagina a quantidade de coisas novas, de nomes novos, de diferentes, né, descobrimento das coisas que surgiam a cada dia, de novidades a cada dia. E aí, apareceu em 1707, na verdade foi quando nasceu, né, o Linneu. O nome dele era Carl von Linné, que era o Linneu, que todo mundo chama no Brasil, que quando, em 1758, Linneu, aí com 40 e poucos anos, ele escreve o primeiro livro que modificou tudo. O livro dele se chama Sistema Naturae, ou a natureza do sistema, o sistema da natureza. E ele apresentou tudo de forma detalhada, mas ele inventou a taxonomia. Então, Linneu, ele fez essa descoberta, né, dessa classificação e colocou aqueles nomes difíceis, igual a gente falou na aula passada, né? O milho. Milho chama, o nome científico do milho é Zea martis. O nome da sucuri, Eunectes murinus. Foi ele que inventou essa classificação, tá, de taxonomia. Então, a culpa tudo do Linneu. Então. Ele era o cara. E aí, essas descobertas científicas, elas vão produzir vários materiais, porque se eu descubro uma nova espécie, eu vou colocar o nome que eu quiser. Então, as pessoas, elas não pensam no nome mais fácil, né? Igual você vai ver aí o nome lá do IP ontem, Tabebuia serratifolia, né? Aí tá bonitinho, até que você entende, Tabebuia serratifolia, que é nome indígena. Eles tiraram do jeito que os índios falam. Agora tem espécies que têm uns nomes horríveis. Agora tem muita espécie com nome bonitinho. Felis catus. Você já sabe que é o gato. Felis leo. Leão. Né? Então, fica mais fácil, mas tem gente que complica, né? Vai que o cara que descobriu é lá da Grécia. Ele vai pôr o nome do jeito que ele aprendeu. Então, se você perceber essa classificação no contexto do que você come, no contexto dos animais que tem dentro da sua casa,
tem como eu classificar? Por exemplo, a cachorra, né? Minha cachorra, ela é da família Canidae, ela é do gênero Canis, ela é domesticada, ela é da Canis domesticus, um exemplo. Então, eu começo a pensar no meu dia a dia para essa classificação. Então, o Linneu, naquele livro legal, 1900 e borrachinha, ele colocou o sistema binomial. Então, toda vez que eu escrever o nome científico, a gente falou isso ontem, ele tem que ser 2 nomes juntos. Mas aí ele também colocou umas normas que a gente não falou ontem, porque sem o slide era difícil, que essas normas têm que existir. Por exemplo, toda vez que eu escrever um nome científico, o gênero vem na frente e o segundo nome equivale à espécie. Mas o nome de gênero tem que vir com a letra maiúscula. E o nome da espécie tem que vir com letra minúscula. Escreveu com as 2 letras maiúsculas, tá errado. Escreveu de caixa alta, tá errado. Então, ele foi estipular regras que todo nome científico é escrito em latim. Aí você fala, professora, mas como que eu vou saber? Ele tá no latim, e se eu estou escrevendo no meu caderno, eu tenho que sublinhar. Se eu estou digitando no meu computador, eu tenho que colocar em itálico. Isso é regra, tá, gente? Então, esse slide vai ficar lá para vocês poderem procurar essas regrinhas. Então, por exemplo, quando eu estou digitando, aqui. Quando eu estou digitando, eu coloco em itálico. Ó, tá itálico. Se eu estou escrevendo no meu caderno, eu tenho que colocar um grafado, assim, ó, bonitinho. Só que eu não posso pôr um risco inteiro aqui, ó. Eu tenho que pôr um risquinho em Canis, eu tenho que pôr um risquinho em Lupus. Vocês estão conseguindo enxergar onde eu tô com a setinha? Sim, professora. Sim? Então, assim, ó. Primeira coisa, ele tem que ser, então, nome escrito em itálico, que a gente já sabe que quem descobriu vai colocar, quando você digitar, itálico. Porque é um nome latim, não é do português, ele tem que ser diferenciado. Se eu escrever no meu caderno, eu vou colocar um risquinho aqui embaixo. Beleza. A gente já sabe que o primeiro nome é gênero, o segundo nome é espécie. Sempre o gênero é maiúsculo, sempre a espécie é minúsculo. E a gente já sabe que espécie nunca vem sozinha, não vai vir lupus. Vai vir Canis, lupus. Então, sempre espécie é binominal. Tem que vir 2 nomes para falar de espécie. Então, aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos. Por exemplo, lobo, Canis lupus. Gênero com letra maiúscula, espécie com letra minúscula. Se eu perguntar qual é o gênero, vocês vão falar Canis. Qual é a espécie? Vocês vão falar Canis lupus. Não vai poder falar só lupus. Porque espécie é gênero mais espécie. Gatinho da sua casa. Felis catus. Felis com letra maiúscula porque é gêneros. Catus com letra minúscula porque equivale à espécie. Nome da espécie? Felis catus. Milho. O milho que vocês conhecem. O nome científico do milho é Zeia mais. Nome do gênero, Zeia, mais espécie. Então, Zeia mais espécie. Minhoca. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Vocês conhecem a música da minhoca, né? Adoro ela na praia. Olha só que beleza, ó. Olha o nome dela. Tanto que é bonitinho. Feretima havaiana. Por que será que veio a havaiana? Porque a primeira vez que descobriram a minhoca foi numa praia do Havaí. Então, o cara inventou esse nome. Agora, o nome responsável por nosso nome do nosso país. Pau-Brasil. Pau-Brasil, ele é responsável pelo nome do nosso país, né? Pela quantidade de árvores de pau-brasil que tinha, foi dado o nome Brasil para a nossa nação. O nome científico dele é Caesalfnia echinata, nome de índio, é o jeito que os índios chamavam. Então, assim, vocês viram tanto que esse nome aqui é facinho, ó, Felis catus, mas você vai olhar o pau-brasil, ele é indígena. Olha o tamanho do nome. Mas sempre ele vai ter que seguir a norma, ó. Gênero, letra maiúscula,
espécie, letra minúscula. Quando eu vou falar de gênero, eu falo ele sozinho. Quando eu falo de espécie, tem que ser gênero mais espécie. Tá rápido ou tá beleza? Tô revisando. Tá beleza, professora. Beleza? Então, a Ilineu, né? Que ele era muito esperto, muito legal com a gente. Ele diz que a menor unidade, a mais básica de todas, a mais parecida de todas, chama espécie. E a partir daí, as outras características foram adotadas, escolhendo a hierarquia, que a gente falou ontem sobre taxonomia hierárquica. Reino é o mais hierárquico, é o maior, reino é o mais aberto. Aí, dentro de reino, eu vou ter os 5 reinos: animal, vegetal, protista, fungi e monera. Dentro do filo, eu vou ter mais uma galera, aquele que tem coluna vertebral, notocorda, que são os cordatos, e eu vou ter aqueles que não têm. Antigamente era chamado vertebrado e invertebrado, né? Eu vou ter classes, vou ter ordem, vou ter famílias, vou ter gênero, vou chegar em espécie. Dentro da espécie eu ainda tenho raça, tem algumas diferenças. Então, lembra do que eu coloquei aqui separadinho para vocês. Espécie é quando a população é capaz de cruzar e produzir descendente fértil. Lembra da mula, que não é fértil, porque a égua, mais o jumentinho ou burro, né? Eles tiveram uma filhinha, que é a mula, mas como eles não eram da mesma espécie, então não teve descendente fértil. Então, a mula não pode ter neném. Ok? Aqui eu coloquei nosso bonitinho, nosso caramelinho, só para a gente falar, pelo menos, sobre esse exemplo nosso. Que eu amo esse olhinho triste, ó. Canes familiares, que é nosso cachorrinho. Tudo bem? Então, ó, reino, que é o mais abertão. Animal, certo? Filo, cordata. Em outros livros tá chordata, cordata, vertebrata. Então, é a mesma coisa. Significa que ele tem uma coluna vertebral, igual a gente. Subfilo, né, vertebrada, mas não precisa ter subfilo, não. A gente já sabe que cordata é porque tem vértebra. Classe, mamária. Ele mama quando é nenenzinho. A ordem dele, a gente vai ver, ele é carnívoro, né? Assim como a gente, carnívora. A família dele, lembra que eu falei que família sempre acaba com dai, eai, né? É canide. A gente não fala o ae, a gente fala só o e. Então, canide. Gênero dele é o canis. E a espécie dele é canis familiares. Deu para entender a hierarquia com esse exemplo? Então, olha só. Oxe, olha que interessante, ó. Se eu falo para você assim, o indivíduo que é da mesma família, ele pertence ao mesmo filo? Você vai olhar aqui para cima. Tudo tem que ser igual para ele ser da mesma família. Se eu falar o indivíduo da mesma ordem, ele é do mesmo reino? Sim, porque tudo para cima tem que ser igual. Se eu falar o indivíduo da mesma classe, ele é do mesmo filo? Sim, porque tudo para cima tem que ser igual. Agora, se eu falar o indivíduo da mesma família, ele é do mesmo gênero ou da mesma espécie? Não. Dentro da família Canidae, a gente tem lá o Canis lupus, tem o Canis familiares, lembra? Que a gente viu ontem, do lobo, do cachorro. Tudo é da família Canidae. Tudo é do gênero Canis. Então, daqui para baixo, ele pode mudar. Só para cima que ele vai ser idêntico. Certo? Certo daí? Certo. E aí, a gente volta. Certinho, professor. Tá rápido não, né? Tá dando para acompanhar? Tá, não, é só a mesma explicação da aula passada, né? Tá dando para levar de boa. É porque teve uma galera mandando recado desesperado ontem. Fiquei até com dó. Falei, eu vou montar um slide bonitinho para vocês. Porque vai cair na nossa prova de primeira VA altas dessas, tá? Só para avisar.
Então, né, essa classificação cotidiana, ela acontece, é aquilo que eu falei para vocês na nossa primeira aula, devido a cada lugar a gente tem um nome diferente, tipo macaxeira, mandioca, né, em vários lugares. Então, tem vários lugares que a gente tem aí confusão, né? Aqui eu dei o exemplo da macaxeira, que é uma das coisas que mais se confunde no Brasil, né? Coloquei a historinha aqui, ó, que um biólogo chinês, ele recebeu um e-mail de uma pessoa daqui, né, citando a importância da espécie da macaxeira. E o biólogo não entendeu qual era a espécie da planta, né? Porque ele falou nome popular. E aí é que eu proponho você procurar, né, o nome científico dela e o nome popular das regiões e anotar, certo? Só para você escrever como se você estivesse explicando para essa pessoa nome popular dela, em qual região que é, e o nome científico dela para todos os lugares. Então, só para a gente refletir, esse sistema do Linneu, no final ele foi muito útil, porque existia vários tipos de confusões do mesmo animal ser chamado diferente em vários locais e se tratar do mesmo. Então, isso ajudou que a genética e a evolução, elas progredissem, porque eu não conseguiria evoluir se eu achasse que era da mesma espécie ou não. E aí a gente chega na sistemática, que é a matéria de vocês. Não é a morfossistemática? Eu já falei para vocês que morfologia é a parte de fora. E o que é a sistemática? O que é ela em si? Sistemática, então, ela é um ramo da biologia que ela vai investigar a relação de parentesco de uma espécie com a outra. Então, eu vou tentar descobrir, por exemplo, até que no ser humano é mais fácil. Ah, porque o Homo sapiens parece o Homo habilis. Beleza. Mas vocês já viram falar sobre o homem parecer com o macaco? Ah, mas qual seria o parentesco dele? Isso é fácil quando a gente fala de homem. Agora, quando a gente fala de planta, aí a gente entra em pânico. Por quê? Por que a goiaba ela tem parentesco com a pitanga? Ah, porque elas são da mesma família. Aí você vai lá e pega uma gabiroba. Ela também parece a pitanga. Por que ela parece da pitanga? Porque ela é da mesma família. Aí você vai lá e pega o caju. Tem nada a ver, mas ele é do cerrado. Por que eles não parecem? Porque eles são de famílias diferentes. Então, a sistemática, ela vai tentar mostrar para você essa classificação, esse parentesco entre as espécies botânicas. E aí, se chama de filogenética ou cladística. Vocês vão ver aqui no próximo que é isso. Em várias provas de concurso, vocês vão ver esse gráfico aqui, ó. Bonitinho. Aí isso aqui é sua árvore genealógica, é aquela que vem sua mãe, seu pai, sobe um risquinho, vem seu avô e sua avó. Aí vem o pai e a mãe da sua avó e do seu avô, o pai e mãe de sua avó e do seu avô, até chegar em você e seus irmãos. Então, isso aqui são relações filogenéticas. Quando vocês verem uma figura desse jeito aqui, se chama cladograma. Ou a gente chama ela de árvore filogenética ou árvore genealógica. Olha só aqui na figura. Vamos entender ela um pouquinho. Eu tenho aqui um ramo que é X, tá aqui sem nome, mas é uma linha. Eu tenho aqui uma bifurcação que é A, uma que é B, uma que é C e a D aqui no final. E aí, ela vai indicar um processo ancestral das espécies. Eu tô vendo aqui que as duas aqui, ó, elas saem do mesmo ponto, ó. Saiu igual, elas são irmãs. Mas e essa aqui? Saiu o C e o D dela, então é o pai. Ah, mas saiu também o C e o D dessa aqui. Ah, então deve ser a mãe. Mas eles vieram de uma outra linhagem que deve ser os avós. Então é assim que a gente verifica. Aí eu fiz aqui um testezinho com vocês. Eu quero que vocês olhem bem a imagem, tá? Vira o celular aí se você tiver com dificuldade. Ó, desafio com vocês.
Examina essa árvore aqui para mim. Fala para mim quais são os grupos que têm maior semelhança aqui entre eles. Onde a gente vai ver a maior semelhança? Mas vocês não vão olhar pelo nome, vocês vão olhar pelo cladograma. Pensa aí. Baleia e o pássaro, professor? Tem. Vamos lá, tem mais. Baleia, o Coral e pássaro e o peixe, bactéria? acho que são os mais próximos. Anota aí no chat. Coloca assim, tal coisa e tal coisa. 2, tal coisa e tal coisa. Pronto? Então, vamos lá. O povo colocou protozoário coral, bactério coral, bactéria coral e estrela do mar e ostra. Esses vocês colocaram quem tem o maior parentesco, certo? Quem que vocês acham que são os mais parentes? Quem escreveu aqui? É isso? Ok. Vamos lá, vamos entender agora. Ó, eu vou olhar a minha linha aqui, ó. A bactéria, ela sai de um parentesco comum aqui, ó, do coral. O coral é o meu maior, tá vendo? Eles têm um parentesco, mas é longe, ó. Parentesco aqui, eu tenho bactéria e tenho coral, mas, ó, eu tenho também o coral com protozoário. Mas, se eu olhar bem, olha só, quem que está mais próximo na ligação? A baleia e o pássaro. Eles são os mais próximos, eles são os mais juntos, eles são os que saem do mesmo ponto, ó. Quem quer ter um grau maior de parentesco? O pássaro e a baleia. Quem que é o segundo maior de parentesco aqui, de proximidade? O peixe e a estrela do mar. Ou pássaro com peixe. Certo? Olha aqui. Baleia e pássaro. Pássaro com peixe. Peixe com a estrela do mar. Tá bem próximo. Eu posso falar peixe com a ostra. Ou estrela do mar com a ostra. Beleza. Eu vou tentar buscar dos mais pertinho. Peixe com coral já está um pouquinho longe. Coral com protozoário. Bactéria com coral. Eu vou tentar buscar na minha árvore. Possivelmente aqui era assim, ó. Bisavô do bisavô de não sei quem. Com bisavô não sei quem. Casou que tá os seus avós, que juntou e tá os seus pais, que juntou e tá os filhos dos seus pais e seus irmãos de cá. Então, quem respondeu a baleia e o pássaro? Parabéns. Mas se não, é assim que a gente aprende, é errando. Certo? Alguém não entendeu isso? Coloca aí para mim. Fala comigo, na verdade, ó. Eu tenho que olhar onde teve a bifurcação mais perto de um com o outro, ó. Entendi, professora. Os dois mais perto que se juntaram foi baleia e pássaro. O segundo mais perto que se juntaram foi o peixe e o pássaro. O mais perto, em terceiro lugar, que são mais perto, um mais próximo do outro, é o peixe com a estrela do mar. Aí eu posso olhar o peixe com a ostra, para eu chegar aqui no coral com peixe.
para eu chegar no protozoário com coral, que é muito diferente, para eu chegar no coral com a bactéria. Então, eu sempre vou olhar os mais semelhantes, de acordo com... Não estou falando que a baleia parece com um pássaro, mais semelhante de acordo com a característica que eles podem ter colocado aqui. Vamos dar um exemplo que eles podem ter usado assim, quem tem mais cálcio no osso? Uma semelhança, certo? Então, eles vão buscar uma possível semelhança. Não está falando que o grupo da baleia parece o pássaro, não. Alguma característica dele. Então, assim, na taxonomia, a gente vai falar muito aí sobre essas variáveis de nomes. Então, a gente vai ter aí algumas coisas que vocês vão trabalhar muito. Então, por exemplo, a gente aprende muito nome de espécie quando a gente vai mexer no TCC. Porque aí no TCC eu quero trabalhar com morango. Aí eu vou falar o nome científico do morango em trocentos lugares lá. Aí eu quero trabalhar com milho. Em vários lugares você vai estar escrito lá Zéia Myers, porque eu não falo nome popular. Igual eu, trabalhei com a goiaba. No trabalho inteiro tá lá, Psidium guajava. Então, sempre tem que ter, tá? O nome científico. E aí, só para a gente lembrar, a gente considera 5 reinos. Animal, vegetal, protista, monera e fungi. Só que tem uma coisa que ainda diverge muito entre os pesquisadores. Lembra que a gente tem o monera, que são as bactérias. A gente tem o protista, que são os protozoários e as algas. Tem o fungo aí dos fungos, plantae, ou plante, que são as plantas, e animalia, animal, que são os animais. E aí, a gente tem um problema. Por que o vírus não entrou? Quem sabe me dizer? Não é um ser vivo. Porque não tem célula. Isso. Gabriel falou que o vírus não entra porque o vírus não tem célula. O vírus é acelular. Pelo vírus ser acelular, ele não é considerado um ser vivo. Então, se o vírus não é considerado um ser vivo, ele é um parasita intracelular obrigatório. O que significa isso? Ele tem que estar dentro de outro ser para ele viver. Então, o vírus, ele não é considerado um ser vivo porque ele sempre está dentro de outro ser vivo para ele viver. Não é igual a bactéria do tétano, por exemplo, que fica na ponta de um prego mais de 10 anos, né? O Clostridium tetani. Ele fica mais de 10 anos lá na ponta do prego sem precisar de uma pessoa. Já o vírus, não. Então, isso é importante. Aqui eu coloquei para vocês, se vocês puderem ler, né? Fala um pouquinho sobre o cerrado, fala um pouquinho sobre o bioma. E aí, aqui eu coloquei uma tarefinha, só para você eleger alguém do reino animal para falar sobre as características dele. E aí, aqui eu coloquei algumas informações para vocês que são super interessantes. Olha só. Eu tenho aqui, nesse texto, acho que eu coloquei nesse. Olha só. Nas florestas da América Central e na América do Sul, vivem espécies aparentadas de anfíbios, todos coloridinhos. Popularmente, a gente chama eles de sapinho ponta de flecha, porque os índios, eles vão lá e raspam a substância que esse anfíbio produz, coloca na ponta da flecha, e quando coloca ele na ponta da flecha e atinge um animal ou uma pessoa, essa pessoa fica paralisada. Ela não consegue mexer ou ela pode morrer. Então, essas substâncias são estudadas hoje em vários lugares do mundo para ver se não seria possibilidade para alguma anestesia de cirurgia para quem tem problemas com anestesias. E aqui eu coloquei para você 3 dos principais, né? São encontrados aqui na Amazônia. O povo de fora fica louco para ver. Tem aqui a anfisbênia, a filomedusa está aqui. Eu esqueci de colocar, mas é uma bonitinha de verde.
Então, olha só. Esse sapinho aqui, ele é o Phyllobates terribilis. Olha o nome. Terribilis. Ele produz a substância muito forte, que chama batracotoxina, e eles têm efeito anestésico e causa convulsão na pessoa. Esse peixinho aqui é o Dendrobates pumilio. Ele produz na pele, né, essa substância, e ela atua em atividade cardiotônica, ela faz seu coração bater até possível você desmaiar ou você ter aí um problema mais sério, como uma parada, né? Esse de cá, que é o Epipedobates. Esse aqui, ele é tricolor. Você pensa, tem várias corzinhas, ó. Tricolor. Ele produz uma substância que chama epibatina ou epibatinida, que ela é um anestésico fortíssimo, igual a morfina. Está sendo utilizado aí em vários estudos para é mais potente, dependendo da quantidade, aí que pessoas que têm câncer terminal poderiam ter uma vida menos sofrida, se eles conseguirem fazer mesmo os medicamentos a partir desse sapinho, né? Aí vocês estão vendo os nomes científicos? Foi a pessoa que descobriu e ela decidiu utilizar. Então, normalmente, o nome que foi colocado nele é de acordo com a toxina que foi encontrada nele. Então, aqui, ó, pumiliotoxina, nome dele, pumilio. Ah, não, porque aqui ele foi encontrado epibatidina. Aqui é epipedobate. Então, eles tentaram colocar aí os nomes próximos na toxina encontrada nele. Então, a gente tem aí desses anfíbios várias aplicações médicas, né, usadas aí para o câncer, para dengue e tal. Tem muita coisa que se utiliza eles. Então, na sistemática, a gente ainda vai ter muita coisa para estudar. Essa diversidade biológica é gigante. Uma coisa que eu queria falar para vocês que é importante. Espera. Que é mais importante, olha só para vocês entenderem um pouquinho. Quando eu vou estudar essa parte botânica, quando eu vou estudar essa parte de taxonomia, é bom eu escrever. Quando eu escrevo, quando eu começo a escrever, eu consigo fazer com que eu memorize. Então, às vezes, eu começo a estudar os nomes das espécies, e a gente fala assim, professora, como você sabe o nome desse tanto de coisa? Eu escrevia e estudava. Então, assim, escreve o nome daquelas espécies que você vai trabalhar, né? Você chega num agricultor, você fala assim, olha, porque é o Zéia Myers, não sei o quê, que é o milho. Ele olha e fala, nossa, o cara tem conhecimento, eu vou contratar, né? Ou então fala, o cara é doido. Mas a gente vê do conhecimento. O Patrick falou assim, talvez eu não tenha entendido a pergunta, achei que era os mais longe. Porque eu falei de um jeito e depois eu voltei de outro jeito, né? Então, a gente vai ainda ver vários outros desse, Patrick, para poder tirar a dúvida, tá bom? Eu ainda vou colocar desses para vocês. E aí, agora a gente vai fazer uns exercícios, lógico, para fixar o que vocês falaram. Lá de onde a gente parou ontem. Eu parei de... Voltando. Pessoal, me fala uma coisa. Coloca aí no chat para mim. Vocês estão conseguindo acompanhar desse jeito? Vocês acham que está mais fácil eu ensinar e depois colocar o exercício? Enquanto vocês escrevem, deixa eu colocar uma moleca aqui para dentro que está atrapalhando nossa aula. Mel, eu estou dando aula. Você pode entrar aqui? Vem cá dentro. Anda. Moleca. Minha moleca branca, gente, tá querendo brigar com os vizinhos do primeiro andar. Então tá indo, né?
qualquer coisa a gente muda. Se vocês acharem que tá muito difícil, a gente consegue mudar, fazer diferente, tá? Então, vamos lá para o nosso exercício. No exercício, vocês sabem, quando eu coloco para compartilhar, eu não consigo ver as dúvidas. Então, abre aí e pergunta para mim. Para a galera que não fala comigo, pergunta. Professora, Oi. coloquei agora, você saiu. Seria bom você passar assunto para a gente fazer também, né, no caso, e corrigir na próxima aula, porque daria para a gente tentar fazer sozinho, entendeu? Já tá aqui, ó. Igual você fazia no semestre passado. Sim, eu vou fazer só esses com vocês junto hoje, já tá aqui, ó. Eu passei a tarde formulando para vocês no documento 1 aqui. Aí eu vou colocar na plataforma para vocês fazerem sozinhos, tá certo? Hoje a gente vai fazer junto só uns 3 exercícios aqui e já vou mandar para vocês começarem a fazer. Então, nós paramos aqui. Nós paramos naquele do Tabebuia, não foi? Nesse aqui, não foi? Se eu não me engano, só tinha pulado um, professora, também. Eu pulei o 3, eu acho, foi? Deixa eu ver. Foi. Foi. Pulei essa aqui. Olha só, hoje vocês já conseguem... Deixa eu ver se eu acho o zoom aqui. Oh, meu Deus, eu aperto o zoom e o negócio piora e agora ficou pequeno. Como que faz? Se voltar, ele volta? Volta nada, olha só. Reduzir. Se aumentar, ele volta, professor. Aí, não quis voltar? Ah, voltou. Professor, Oi. eu acho que se a senhora apertar nessas letras, tá grandona, eu acho que ele fica grande. Eu vou te contar o que é. Você tá vendo esse risco preto aqui, ó? Ele é a tela do computador que tá estragada. Aí eu não vejo os ícones. Dá um Ctrl mais aí, claramente. Mas agora vocês estão vendo grande, não tá? Mais ou menos. É só puxar o celular e dar o zoom pelo aplicativo também. Ah, então tá. Porque aqui eu acho que ficou grandão, tá? 140 a letra. Eu tô ficando cego, então. Oh, meu Deus, aqui tá 140. É porque no celular fica pequeno, né? É. Então, olha só. As categorias taxonômicas são organizadas de forma hierárquica. A gente já viu que é de reino até espécie. Lembra do reficofágio? Vou escrever ele aqui de novo. Reficofágio. Vou colocar aqui pra gente. Características mais abrangentes possuem maior diversidade. Quer dizer que quanto maior ela é, mais diversidade. Vocês sabem o que é uma coisa diversa? Vocês sabem o que é diversidade? Muitas variações? É assim, ó. Oi, quem falou? Variações? Quando eu falo algo diverso, significa que eu tenho muita diferenciação dentro dele, muita variação. Então, se eu falar para você assim, você pergunta para mim, tem balinha, professor? Eu vou falar para você assim, tem diversas. Quer dizer que eu tenho vários tipos de balinha diferentes. Se você falar, tem balinha, professor? Eu falo, só tem de uma. Eu vou falar que ela não tem variação. Você só tem um saco de um tipo de balinha. Então, quando eu vou verificar, diversidade, quando a gente fala biodiversidade, é quando eu falo de abundância, quando eu tenho muito indivíduo, e quando eu falo de riqueza, quando eu tenho muitas espécies diferentes. A gente vai falar isso na próxima aula, sobre abundância e diversidade. Quando eu tenho maior diversidade de organismos, quer dizer que ele é o mais diferente possível. E quando eu falo menor diversidade, lembra da espécie. A espécie é o menos diversa, é o mais parecido.
Quando eu falo maior diversidade, é reino, é filo, é classe, ok? Então, aqui ele está falando para a gente. Categorias mais abrangentes possuem maior diversidade de organismos. E os grupos de espécies pertencentes a uma categoria mais abrangente possuem um ancestral comum na evolução. Qual dessas características representa corretamente a sequência de diminuição de diversidade? Quer dizer que é do mais diverso para o menor. E o aumento da proximidade da evolução dentro dessas características. Qual aqui eu tenho do maior para o menor? Pensem aí antes de responder. Não responda ainda não. Responde ainda não. Deixa o povo pensar. Eu não entendi a pergunta. Vamos lá. Ele quer saber o mais diverso para o mais próximo. O mais próximo é a espécie. O mais diverso é reino, é filo, são os maiores. Então, ele quer saber para você a ordem de falar do mais diferente, que é o mais diverso, até chegar no mais próximo. Então, você vai usar o reficofage. Hierarquia, né, professora? Patente para menor. É, porque não tem reino. Então, você vai ter que pegar filo. Tem filo? Não tem nem filo. Não. Não tem filo. Tem classe? Ó, eu vou pegar do mais diverso, que é o reino. Aí eu vou buscar aqui, eu tenho reino? Não. Eu vou buscar filo, que é o mais diverso. Tem filo? Não. Vou pegar classe. Tem aqui classe, o mais diverso? Tem duas espécies, duas letras aqui que tem classe. Certo? Mas eu tenho que ver se a ordem do reficofage está correta, para eu falar que ela está certa. Então, vamos lá. Classe, ordem, família, gênero, espécie. Classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, eu tenho aqui a letra B, que está trocada. Ó, classe, ordem, família, gênero, espécie. Classe é o mais diverso, é o mais cheio de coisas lá dentro dele. Ordem é o segundo mais diverso, família é o terceiro mais diverso, gênero é o mais próximo da proximidade, espécie é o mais próximo de tudo. Então, eu estou do mais diferente para o mais parecido. Deu para entender isso? Quem não tinha entendido, conseguiu entender? Senão eu explico de novo. Entendi, professora. As meninas aí, conseguiram? Alguém não conseguiu? Eu não entendi não, professor. Então, vocês falam, tá? Não deixa eu passar para frente, não. Combinado? Ó, ele tá falando aqui, ó. Categoria mais abrangente. Mais abrangente é reino, é filo, é classe. Então, é os mais cheios, é o que abrange mais gente dentro. Lembra que reino abrange tudo, até de animal a inseto, né? O mais abrangente. Se eu não tenho reino, o mais abrangente vai ser o filo. Que aí é os cordatos e os não cordatos. Se eu não tenho filo, vai ser classe, vai ser o mais abrangente. Se eu não tenho classe, vai ser ordem, o mais abrangente. Se eu não tenho família, vai ser gênero, mais abrangente. Agora, o mais parecido de todos é gênero, ou é espécie. O segundo mais parecido é gênero. O terceiro mais parecido é família. O quarto mais parecido é ordem. O quinto mais parecido é classe, é filo e é reino. Então, aqui são os mais diferentes e aqui são os mais parecidos. Então, quando ele pede para você aqui, ó, eu quero uma sequência da diminuição da diversidade, que é o mais diverso diminuindo para o menos diverso.
Aí ele fala que tem aí uma característica evolutiva ancestral. Então, eu vou procurar. Primeiro, mais diverso, reino. Olhei aqui na minha primeira linha, eu não tenho nenhum reino. Olhei o segundo, é filo. Busquei na minha primeira linha, não tem filo. Olhei o terceiro nome, é classe. Busquei aqui na minha linha, eu tenho classe. Então, seria uma dessas duas. Aí, oxi. Vocês entenderam, né? Sim. Aí eu vou buscar se ele está na ordem do reficofage. Então, aqui, ó, classe, ordem, família, gênero, espécie. Por que que a E aqui, ó, tá errada? Porque a espécie veio antes de gênero. Então, a resposta C é essa aqui de cima. Deu para entender? Todos entenderam? Entendi, professor. Entendi. Ok. Só lembrar desse nome. Não. Reficofage. Reficofage é o que responde tudo. Tudo de tudo. Acho que era esse que eu tinha pulado mesmo. Olha esse aqui. Com relação ao nome científico de um crustáceo que vocês comem lá na praia quando vocês vão lá, o nome dele é Tiaciclops bicuspidatus tomasi. Ele tem 3 nomes. Mas vocês já sabem que a Linneu pediu que fosse binomial. Só que ele pode ser uma subespécie, igual Homo sapiens sapiens. Aí ele pergunta para você, é incorreto afirmar, quer dizer que eu tenho 4 questões aqui corretas e uma incorreta. Então, vamos lá. O nome da espécie deve ser destacado do texto? Sim ou não? Sim. Sim, eu falei para vocês que eu tenho que destacar. Então, eu tenho que vir aqui e colocar um itálico. Então, o nome da espécie, ele tem que ser destacado do texto. Ou colocando itálico ou sublinhando quando é no meu caderno. B. A espécie é sempre referida de forma trinomial? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Nossa, falso. A espécie Não, falso. ela tem que ser binomial, não é tri, né? Aí vamos para C. Diaciclopes é o nome do gênero, quando fala genérico é gênero, tá? É o nome do gênero que deve ser escrito com maiúsculo? Sim, lembra que sempre gênero é maiúsculo? Tomasi é uma característica taxonômica inferior a Bicuspidates? Sim, porque esse aqui é uma subespécie, está dentro dessa. Bicuspidates é o nome específico escrito sempre com nome minúsculo? Sim, a letra é sempre minúscula, porque espécie é escrito com a letra minúscula. Essa tá fácil? Já deu para entrar na cabeça isso? Essa aí eu acho que foi a mais fácil, professor. Ah, então foi bom. Mas depois dos slides. Queria ver eu te mostrar isso agorinha. Vamos aqui para 6. Nossa, já tá acabando a aula, gente. Vamos mais um. Com a aula de ontem eu respondi, hein? Pois é, teve gente que com a aula de ontem não dava conta essa parte de maiúsculo e minúsculo. Vamos para essa, ó. Com relação à taxonomia, essa é da Federal de Ceará. Assinale a incorreta, quer dizer que tem 4 certas. Os sistemas modernos de classificação, eles fundamentam-se na filogenese ou filogênese, que é aqueles filos que a gente mostrou para vocês, sabe? O cladograma é verdadeiro, porque eu não falei sobre isso ainda com vocês. Os nomes científicos devem ser latinos. Verdadeiro? Uhum. Lembra que sempre tem que ser latino. O nome do gênero pode ser escrito sozinho, isolado? Pode. O nome do gênero, eu Pode. posso escrever ele sozinho? Eu posso, né? Gênero pode, espécie não. A nomenclatura de uma subespécie, ela é trinomial?
Sim. Sim, ela tem 3 nomes. O grupo taxonômico principal em ordem decrescente, do maior para o menor, é esse aqui? Aí a gente tem que escrever o reficofage. Vamos lá. Reficofage. Vamos conferir. Errado. Reino. Não. Filo. Classe. Família. Família tá no lugar errado aí. Família e ordem aqui, ó. Gênero e espécie. Tinha que ser ordem para depois família. Vocês viram como que pega? Isso aqui é concurso, gente. Da Federal do Ceará. Sempre cai um exercício de taxonomia, tá? Então, deu para entender que se você tiver o reficofage na cabeça, eu ensino isso aqui em cursinho. Concurso para entrar em concurso. Então, se você coloca o reficofage aqui, você não erra isso nunca. Agora, se você não lembrar do reficofage, você não vai conseguir responder, certo? Esse nós fizemos. Professora. Diga, gata. Volta naquela lá e me explicar a letra D de novo. Agora. Por favor. Essa aqui? Isso. A nomenclatura da subespécie é trinomial. Deixa eu te mostrar aqui em cima. Aqui, ó. Aqui eu tenho o nome do crustáceozinho lá. Eu tenho 3 nomes, você tá vendo? Essa questão aí, no caso, tá falando desse de cima aí? Não, ele só tá falando para você afirmativa. Se uma subespécie é trinomial, ele tem 3 nomes. Mas não tem uns que é só 2? Aqui, ó. Espécie. Isso é uma espécie, certo? A espécie, ela tem que ser binomial. Sempre uma espécie é binomial. Só que eu quero falar, dentro dessa espécie, uma espécie diferente. Então, eu vou lá e coloco uma subespécie. Vamos falar do homem aqui para você entender. No caso, a subespécie é só quando tiver os 3 nominhos, que é, no caso, é a terceira. Trinomial, sempre quando tiver 3 nominhos. Sem parente, nem nada. Entendi, Olha só, entendi. Só para você entender. Em 1900 e bolinha, descobriram os Homo sapiens, que significa homem inteligente. Mas quando a gente chegou no ano de 2000, que mudou o século, eles descobriram que os homens estavam diferentes, eles estavam mais que inteligentes. E aí eles fizeram uma subespécie, que chama Homo sapiens sapiens. E aí, esse aqui é uma subespécie dentro do Homo sapiens. Significa homem mais que inteligente, que são os meninos de hoje em dia. Então, binomial é sempre espécie. Trinomial, ele tem uma subespécie. Se ele viesse assim, ó, Homo sapiens. Não estou falando Homo sapiens, não, é só um exemplo. Esse aqui é um exemplo. Você está vendo que esse aqui eu estou com letra minúscula, quer dizer que é espécie. Lembra que o segundo nome sempre é minúsculo e gênero é maiúsculo? Se você vê algum assim, ó, que o segundo nome aqui, ele é maiúsculo e ele está dentro do parênteses, ele é um subgênero. Olha a diferença. Gênero sempre é maiúsculo. Espécie sempre é minúsculo. Sempre. Então, viu 2 maiúsculas, é porque tem 2 gêneros, um é subgênero. Viu 2 minúsculas, viu que é espécie, subespécie. Agora, normalmente, você sempre vai ver esse. Só que eu tenho que ensinar os difíceis também para você não se perder. Então, aqui um exemplo. Espera. Aqui, ó. Olhou aqui, tem 3 nomes, ó. Anófeles, que é o mosquito prego, aquele lá que passa a malária, ó. Anófeles.
O segundo nome aqui está entre parênteses e está maiúsculo. Quer dizer que ele é uma subespécie, ou um subgênero do Anopheles. Anopheles é gênero, subgênero. Se ele tivesse escrito assim, ó. Seria uma subespécie. Olha a diferença. Gênero, eu tenho 2 letras maiúsculas. Quando é espécie, eu tenho 2 letras minúsculas. Isso é subgênero e subespécie. Agora, normalmente, vocês vão estudar só 2, que é a binomial, que é só a sua espécie normal. Ok? Ok. Então, pessoal, já são 8h22, eu tenho que dar aula de TCC agora para o RH. Então, a gente vai explicar B. Alexandra, era para você que eu estava explicando ou não? Não expliquei isso que você perguntou? Foi, professora, porque a senhora ia mudando, aí eu falei. Ah, tá, é porque eu não consigo ver o chat, eu só vejo quando para a apresentação, tá? Esse crustáceo, Bruno, é o caranguejo. Caranguejo lá da praia, aquele que você quebra para comer, chupa as perninhas dele. Então, olha só, amores, nossa aula passa rápido demais, não passa? Ou não? É só eu que acho? Eu acho que passa tão rápido. Passa mesmo, professora. Tem tanta coisa